uma pergunta irrespondível. O texto de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 3, logo no início, há esta pergunta: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Que pergunta difícil de se responder. Na verdade, trata-se de uma pergunta irrespondível. Hoje o mundo inteiro busca uma resposta para a seguinte pergunta: quando, enfim, ficaremos livres desta terrível pandemia? Difícil resposta. Todavia, chegará o tempo que se encontrará de fato a cura para este coronavírus, e aí será possível responder a esta pergunta, né? Então, é uma pergunta respondível, assim como tantas outras. Mas esta pergunta bíblica: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? De fato, é uma pergunta absolutamente irrespondível. E por que é uma pergunta irrespondível? Porque não há como escapar. Simplesmente, não há como escapar da perdição eterna, da aniquilação total, se nós descuidarmos, se nós deixarmos de atentar com diligência para esta tão grande salvação. O autor do livro de Hebreus faz esta pergunta inquietante que tem assolado muitos. Não conseguem se dobrar a esta pergunta, porque verdadeiramente é uma pergunta que tem assolado, que tem perturbado muita gente, simplesmente porque trata-se de uma pergunta irrespondível. Sim, ninguém poderá escapar do juízo final que se avizinha se ficar descuidando o tempo todo desta tão grande salvação, que está aí a se oferecer sempre. Deus tem usado igrejas, Deus tem usado homens, mulheres, a sua palavra manifesta de tantas formas, que esta palavra tem sim dado a oportunidade das pessoas, enfim, olharem diligentemente para esta tão grande salvação. Olhar atentamente, olhar acuradamente, com cuidado, nos detalhes, e olhar para esta tão grande salvação é de fato se envolver com Deus, com a sua igreja, com a sua palavra. E nós hoje temos tido tantas oportunidades, tantas pessoas têm se dedicado para promover a pregação da palavra do Senhor, mesmo com os tempos, na sua grande maioria, fechados, mas as transmissões, as lives têm sido cada vez mais crescente, tudo isso para continuar anunciando de forma muito cuidadosa e criteriosa esta tão grande salvação. Portanto, meu querido, minha querida, é muito séria esta questão. É uma pergunta irrespondível que encontramos aqui neste texto. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Não se trata de uma salvação pequena que não se possa perceber. O texto faz questão de dizer que é uma tão grande salvação que é para que o homem, qualquer um, fique indesculpável. Ou seja, não há como depois dizer: eu não sabia, não percebi. Mas como? É uma salvação tão grande a que o Senhor nos oferece. Tudo proclama Deus. O Salmo 19, versículo 1 fala: os céus manifestam a glória de Deus
e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Portanto, eles ficam indesculpáveis, todos aqueles que não atentam para uma tão grande salvação. Que o Senhor nos abençoe e nos favoreça cada vez mais. Amém.